Igreja, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês também. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui essa noite e feliz que hoje é dia culto de Páscoa, perdão, de ceia do Senhor. Gente, olha, essa noite foi difícil e acordei bem cedo, mas a graça do Senhor é conosco. Então, eu estou bem feliz, né, que nós vamos ter hoje juntos, mas eu gostaria de meditar com vocês através da palavra de Deus no livro de Hebreus. Você pode abrir comigo, por favor? Livro de Hebreus, capítulo 10. Veremos os versículos de 1 a 21. Capítulo 10 do livro de Hebreus é um capítulo também polêmico, assim como o capítulo 6, mas nós vamos ver só a primeira parte essa noite. Eu gostaria de ler com você e orar. Hebreus 10, de 1 a 21. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados, sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, por nos preparar esse momento tão especial para nós, o teu corpo, a tua igreja. Nos reunimos no teu nome, Senhor. Obrigado por esse culto ser um culto aberto, Deus, onde todos são bem-vindos, Senhor. E nós clamamos, Senhor, que teu Espírito Santo se manifeste com poder essa noite, Senhor, falando a cada coração, Senhor, trazendo entendimento, discernimento, Senhor. Eu oro que o Senhor me use como queres, ó Deus, com todos os dons que o Senhor quiser, a fim de que a tua palavra, Deus, alcance cada coração. Senhor, nós precisamos de ti, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Desperta, Deus, a tua igreja, Senhor. Que o teu rosto, Senhor, resplandeça sobre nós. Que o Senhor nos conceda graça, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e direção, Senhor.
Que o Senhor nos ajude no momento da dificuldade, Deus. Que os nossos corações tenham fome e sede de Deus. Eu oro, Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, olha, essa epístola, essa carta dos Hebreus, ela é maravilhosa. Nós já temos estudado há um tempo. O tema dessa carta é Jesus, o grande sumo sacerdote, e fala da função, né, do ministério de Jesus Cristo, né, sendo o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que veio substituir toda a lei e todo o sistema religioso, né, mostrando para nós que tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação, Jesus Cristo, ele não só representa, como ele é. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. E o livro de Hebreus nos deixa muito claro isso. Irmãos, nesse capítulo, né, ou nesses versículos que nós lemos, nós vamos ver Jesus Cristo como esse novo e vivo caminho que nos foi aberto, como nós lemos, e o tema do estudo dessa noite é exatamente esse: um novo e vivo caminho. E a começar do versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Olha só, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Isso significa que no sistema antigo, ou na aliança antiga, que é debaixo da lei, é impossível que os adoradores de Deus sejam aperfeiçoados, ou seja, eles estão condenados ou destinados eternamente a continuar debaixo da mesmice, né, dos seus sacrifícios repetidos. Esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles não tinham o poder de remover o pecado. O único sacrifício que tem poder de remover o pecado é o que Jesus Cristo fez. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar, remover o pecado do mundo. Então, no versículo 1, o autor aos Hebreus, ele nos fala, ele nos lembra, a lei ela é só uma sombra daquilo que estava por vir. A lei foi dada por Deus. A lei ela foi dada por Deus. Ela é boa, ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. O problema não é a lei. O problema somos nós, que somos pecadores, falhos, e transgredimos a lei, não é? Então a lei, ainda que ela seja boa, santa, justa e perfeita, ela não tem o poder de nos salvar. Ela não tem o poder de aperfeiçoar os adoradores. Tudo que ela pode fazer é nos mostrar como espelho onde estão as nossas falhas. E ela é ótima nisso. Mas ela não tem o poder de nos salvar. Ela não tem o poder de nos aperfeiçoar ou de nos tornar perfeitos, de nos santificar, de dar um jeito no nosso problema. A lei ela não dá jeito no nosso problema, ela só nos acusa, ela só nos condena. Mas é por essa razão que uma nova aliança foi feita, porque a antiga ela não resolvia o problema do adorador. E Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele já havia preparado Jesus como o sacrifício perfeito antes da fundação do mundo. Não é lindo saber disso? Antes do mundo ser formado, Deus já tinha a solução do problema do homem, a solução para os seus pecados, dos meus pecados. Deus já tinha o plano perfeito de como nos unir a Ele para sempre. O Cordeiro de Deus já estava determinado a morrer, a ser o nosso sacrifício, o sacrifício perfeito, antes da fundação do mundo. Irmãos, diz ainda o versículo 1, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E quando ela fala de sombra aqui, queridos, ela está falando que há um versículo, uma referência cruzada para isso, em Colossenses 2,17, que diz assim, olha, que o apóstolo Paulo fala sobre o fato da lei ser como uma sombra, né? Estas coisas
são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo, né? Cristo é a realidade. A lei, todo o sistema sacrificial era uma sombra. Então, a sombra veio antes, né? A sombra veio antes da realidade, daquilo que realmente traria solução para nós. E é claro que Deus usou a lei como um tutor, né? Até Cristo. A lei, ela tem o propósito dela de mostrar que não existe como o homem pode salvar-se a si mesmo, não é verdade? Através da lei nós conhecemos os decretos justos de Deus e reconhecemos que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. A lei, ela é muito boa. O problema somos nós. Então, mas como ela não tem esse poder de nos salvar, de nos aperfeiçoar, de santificar, Deus, ele já tinha tudo preparado para nós. Mas eu quero meditar com você um pouquinho sobre a palavra sombra. Quero dar uma ilustração rápida. Você imagina que você vai a uma concessionária de carros, né? Vai comprar um carro e você é uma concessionária. Imagina agora. Todo mundo está imaginando comigo, sim? Né? Tá bom. Então, uma concessionária a céu aberto. E aí você está olhando vários carros e tem uma sombra lá no final que é comprida e um formato diferente. E aí você fica curioso. E aí você fala: eu quero aquela lá, eu quero o último lá. Mas você não está vendo o carro, tá? Você só está vendo a sombra. A minha pergunta é: você ia levar esse carro para casa antes de vê-lo de verdade, de conhecê-lo de verdade? Não, né? Dificilmente alguém faria isso, né? Mas eu só estou dando essa ilustração porque toda lei, o sistema sacrificial, ele era a sombra da realidade. Por que alguém queria se atar à sombra? Porque eu e você hoje queremos nos atar à religiosidade, às tradições, aos sacrifícios, para nos sentirmos dignos de alguma coisa, para nos sentirmos merecedores do céu, da graça divina, da bondade de Deus. Então não há mais lugar para a lei, não há mais lugar para os sacrifícios, porque Cristo, a nossa realidade, foi manifesta. Amém? Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Então é isso que o autor dos Hebreus está convencendo seus leitores, de que não vale a pena ficar arraigado, preso ao sistema levítico, porque a realidade de Jesus Cristo já foi manifesta. Um comentarista bíblico ele escreveu o seguinte: olha, a lei ela é chamada de sombra e não a imagem das coisas, ou eikon em grego antigo. E ele escreve: uma imagem, uma boa estátua ou uma fotografia revelam características e fatos com precisão. Isso uma sombra não pode fazer. A lei tinha apenas sombras. Então ela não tinha capacidade de nos mostrar com precisão os detalhes que nós realmente precisamos saber. E um outro comentarista, Barclay, ele fala que, na verdade, o autor está dizendo que sem Cristo você não pode ir além das sombras de Deus. Verdade? Sem Cristo, a gente não consegue ir além das sombras de Deus. Nós precisamos de Cristo. Cristo precisa ser o nosso tudo. Cristo precisa ser a nossa vida. Cristo precisa ser o nosso respirar, né? A nossa canção da manhã. Cristo precisa ser o brilho dos nossos olhos. Cristo precisa ser a nossa motivação diária. Cristo precisa ser o nosso alvo a cada semana, a cada mês, a cada ano. Cristo tem que ser o nosso tudo, porque Ele é digno de nosso tudo. Amém? Hebreus 10, versículo 2. Se pudesse fazê-lo, falando em relação à lei, se ela pudesse nos aperfeiçoar, os sacrifícios não deixariam de ser oferecidos? Claro que sim, né? Mas porque o sistema sacrificial ele é incapaz de nos aperfeiçoar, eles poderiam continuar para sempre sem resolver o nosso problema de verdade. Fala aqui ainda: pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Porque o que o sistema sacrificial faz
Isso serve não só para o judaísmo, tá? Isso serve para qualquer religião. O que que a religião fala? A religião fala que você pode encontrar um caminho para chegar ao céu. Então, as pessoas, religiões nascem a cada dia, né? Cada dia uma nova filosofia de vida, um novo modo de pensar, de viver, né? As pessoas se convencem muito rápido, né? De como elas podem realmente ser merecedoras da bênção divina. Então, daí você ouve de tudo, né? Você encontra-se de tudo aí. Mas por que que isso serve para todas as religiões? Porque a religião ela fala assim, olha, para você alcançar a Deus, você tem que fazer isso, 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 isso. Para você ser melhor, você tem que fazer isso, isso, isso. Para você ser uma pessoa iluminada, uma pessoa, você tem. Então são rituais e são regras e são coisas que você tem que fazer. Mas isso nunca tornou o homem melhor. Nada disso tem o poder de mudar a minha pecaminosidade, a sua pecaminosidade. Nada disso tem o poder de anular todo o mal que a gente faz. Não é verdade? Então é por essa razão que o autor ele raciocina com a gente, né? Por que que esses adoradores que vivem debaixo da lei ou debaixo dos seus rituais, eles não melhoram, né? Eles continuam com a consciência culposa, né, dos seus pecados. Eles não conseguem anular. Eles até têm religiões que até falam, se você fizer mais bem do que mal, você fica com saldo positivo diante de Deus. E tem muito cristão que pensa dessa maneira e vive dessa maneira. É uma vida miserável, porque ele dá um passo para frente, dois para trás, ou dois para frente, um para trás, e ele está sempre se sentindo culpado, ele está sempre em condenação. Ele não consegue avançar de verdade, porque ele vive no sistema. Ele vive preso numa religiosidade, ele não tem um relacionamento pessoal com Deus. Ele não anda com Jesus, ele não ouve a voz do Senhor no seu coração, ele não abre seu coração com liberdade diante de Deus e fala: olha, Senhor, esse é meu problema, eu sou assim, Senhor, eu sei que tu és Deus, o Senhor me ama e o Senhor tem uma solução, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma direção para mim. Ele não faz isso porque ele está preso aos rituais, preso às leis, preso às normas, às regulamentações da sua religião. Então, se ele cumpre com a sua tabela, ele se sente satisfeito e agradando a Deus. Mas é uma pura ilusão, não é? É uma pura enganação de mente. Mas a culpa dos seus pecados, você continua carregando todas elas. E esse é o raciocínio que o autor de Hebreus nos coloca. Versículo 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Então ele fala o seguinte: o sistema antigo de sacrifícios, eu pequei, eu tenho que oferecer um animal, era assim que eles faziam no Antigo Testamento. Eu vou oferecer um animal pelo meu pecado. E ali, né, com o derramar de sangue, como nós aprendemos, havia remissão dos pecados, mas não eram removidos, né? Deus ele ficava tolerando, era como se o pecado fosse coberto, mas nunca pago. Somente quando Jesus morreu naquela cruz que ele pôde pagar os pecados de toda a humanidade. E a gente vai falar mais disso depois. Mas esses sacrifícios, a pessoa ela podia até enganar um pouco a consciência dela e falar, olha, agora, né, diante da religião eu estou bem, né? Mas ela sabia que ela continuava, né, miserável e longe de Deus. Ela sabia que por ser pecadora e por ter pecado, aquele pecado continuava entre ela e um Deus santo, um Deus justo. Então o sacrifício servia para quê? Para lembrar ela que ela é pecadora todos os anos. Todas as vezes que ela pecava. O sacrifício servia para isso. Esse animalzinho vai morrer, ele vai sangrar até a morte, porque eu sou pecador. E é isso que o pecado faz. O pecado gera morte. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Era uma vida miserável. É por isso que eu falo, uma vida sem Cristo é uma vida miserável, porque você vive debaixo dessa condenação do pecado.
Barclay também disse: tudo que eles são é um lembrete do pecado. Tão longe de purificar um homem, eles o lembram de que ele não está purificado e que seus pecados ainda estão entre ele e Deus. Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então, é claro, o sangue de touros e bodes, o sangue de nenhum animal tem o poder de tirar meus pecados, seus pecados, os pecados de qualquer um. Né? É óbvio que não. Mas é diferente quando se fala do sangue do próprio Filho de Deus, que nunca pecou, que nunca pecou. E por obediência ao Pai, ele foi até a cruz no nosso lugar. Como ovelha muda ao matadouro, ele se ofereceu. Ele tomou a dívida que nós tínhamos contra Deus. Nossos pecados são como dívidas e Jesus tomou toda ela e pagou por todas elas. Todas as nossas dívidas. Jesus, ele pagou. Foi o sacrifício perfeito. E eu fico pensando, né, a gente está chegando na Páscoa, hoje, aliás, domingo de Ramos, né? Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Nesse domingo, antes de ser sacrificado no nosso lugar. E o povo recebia com brados de Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, salva-nos. Crendo que ele era a profecia de Deus sendo cumprida, ele era o Messias, o Salvador. É claro que eles tinham um entendimento limitado, né? Como nação de Israel, pensando que ia ser algo físico, né? Sair do jugo do Império Romano. Mas Jesus, ele tinha um propósito muito maior do que salvar apenas Israel, e um propósito muito maior do que libertá-los do jugo do Império Romano. Jesus queria salvar a humanidade dos seus pecados para sempre. Ele veio para esse propósito. E eu gosto de pensar no sacrifício de Cristo, sabe? Eu gosto de pensar que quando a sexta-feira chegou e ele foi para a cruz, no nosso lugar, o que o afligia não era só a dor física, isso não era nada para ele, né? Não ignorando a cruz, né? Imagina. Mas é que ter o meu pecado e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade sendo colocado sobre ele devia trazer uma angústia que a gente nunca vai saber qual é. Nós sabemos o que é uma guerra espiritual, né? A gente sabe como é uma luta na alma, né? A gente sabe o que é, né? Você se sentir cercado, né? Por hostes inimigas. Você sabe como é se sentir deprimido ou oprimido, né? Você sabe como é. Mas imagina isso multiplicado por todos nós. Era assim que Jesus estava se sentindo. Não foi à toa suas gotas de sangue, né? A pressão, a angústia que ele estava sentindo. Poder pensar que seria separado do Pai pela primeira vez em toda a eternidade, porque estava levando todos os nossos pecados sobre ele, para pagar, para perdoar, para que não houvesse mais culpa no nosso coração. E isso é muito importante. Que o autor está falando, quando os bichinhos eram mortos, as pessoas continuavam com culpa. Mas quando o Filho de Deus, o sacrifício perfeito, foi feito por nós, há uma transformação que acontece aqui. Espírito Santo de Deus, o nosso coração, nos mostra que Deus aceitou com tanto agrado aquele sacrifício que ele disse: acabou, não há mais necessidade de sacrifício nenhum. Amém? Não há mais necessidade. E isso deve alegrar o nosso coração, isso deve trazer paz no nosso coração, a paz de Deus e paz com Deus, porque agora, por causa do sangue de Cristo, você é visto por Deus como aceito e amado e como o próprio Filho de Deus. Há um amor que Deus tem por você e Ele escolhe esquecer os nossos pecados para sempre. Isso não acontecia no antigo, irmãos. Isso só é possível em Cristo Jesus, o autor está falando para nós. E eu oro que isso alegre você e possa fazer com que a sua fé seja fortalecida.
Morris, um comentarista bíblico, ele disse que tirados afaireo, que é a palavra usada aqui, né, que não tinha como retirar o pecado, significa a remoção completa do pecado, para que não seja mais um fator na situação. Isso é o que é necessário e é isso que os sacrifícios não poderiam proporcionar. Mas foi exatamente isso que o sacrifício de Cristo trouxe. Satisfação completa da parte de Deus, remoção completa da nossa vida. Até o último respirar, nós somos olhados na perspectiva de Deus como justos, santos, sem pecado. Incrível isso. Isso é incrível. E é por isso que isso distingue o cristianismo das religiões misteriosas, onde o sacrifício do Deus era repetido anualmente. Na verdade, não há outra religião em que um grande acontecimento traga salvação através dos séculos e em todo o mundo. Esta é a doutrina distinta do cristianismo. Não é à toa que o cristianismo é perseguido. Não é à toa. Não é à toa. Cristianismo significa a libertação do jugo, né? Do peso, do fardo da religião. Enquanto a pessoa presa na religião, ela está tentando fazer seu caminho até Deus, cristianismo é Deus nos alcançando na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa incapacidade, na nossa mediocridade, na nossa pecaminosidade. Não há como comparar, né? Não há comparação. Versículos de 5 a 7. Agora, o autor ele nos dá uma citação do Antigo Testamento. Ele diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, a princípio, o autor ele cita, né, o que Jesus disse, mas que foi escrito lá pelo salmista, Salmo 40, versículos de 6 a 8. Jesus ele fala aquilo que o salmista já havia profetizado lá há muitos anos atrás. E é incrível que o autor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele lembra a citação de Jesus e ele nos traz onde isso está escrito no Antigo Testamento. Mas veja que interessante, ele vai explicar para nós em duas partes os versículos de 5 a 7. Mas antes eu quero dizer para vocês que essa versão que o autor usa, ela é tirada da Septuaginta, tá? Que é a primeira versão grega do Antigo Testamento. E essa era a versão usada nos primeiros séculos da igreja, tá bom? Você pode pesquisar a versão da Septuaginta, tá bom? Ela é disponível online e o autor cita. Então vamos lá, versículo 8. Primeiro ele disse, ele vai dividir a citação de Jesus em duas partes. Então vamos ver a primeira delas. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado. Está falando tudo dos animais morrendo, né? Dos sacrifícios que eram contínuos, que eram diários. Não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Ele deixa bem claro aí para nós. Então a lei, ela obrigava isso. Você pecava, você tinha que oferecer o sacrifício, né? E aí as pessoas tinham que fazer. Mas, olha que lindo, né? O próprio salmista já tinha escrito isso, que Deus não se agrada disso. Sabe o que é que diz? Não é que Deus não aceitava antes, né, de Jesus ser revelado. A questão que ele está deixando claro para nós entendermos é que para Deus, e isso é repetido em várias passagens bíblicas, obediência é melhor do que sacrifício. Obediência é melhor do que sacrifício. E quando o filho vem, ele vem em obediência. Quando o filho vem, ele vem para trocar o antiquado pelo novo, a antiga aliança pela nova. E é por isso que diz
Essa primeira parte, olha, esses sacrifícios e essas ofertas pelo pecado, ele não quer mais, porque ele proveu algo novo. E aí ele vai falar da segunda parte, versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. É claro para todos vocês? É muito claro, né, irmãos? Jesus, ele trocou todos os sacrifícios e ele fala: aqui eu tô, aqui estou eu, aqui eu já cheguei, não vai precisar de mais nada disso. Eu estou aqui, o sacrifício que Deus proveu, que realmente tira o pecado do homem, estava ali. E ele diz: eu vim fazer a tua vontade, Deus. E ele foi fiel até o fim. Fico pensando também, Jesus orando no Getsemane: Senhor, se possível, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Por 3 vezes ele pediu e a resposta foi silêncio, porque não havia outro modo, irmão, de você ser salvo e eu ser salvo. Não havia outro modo dos nossos pecados serem removidos para sempre. Não havia outro modo. Se houvesse algum modo de que eu e você pudéssemos fazer alguma coisa para chegar ao céu, é claro que Jesus não teria que beber aquele cálice da ira de Deus, mas não havia outro modo. Não havia outro modo, não há outro modo. Jesus, ele tinha que ir para a cruz no nosso lugar. E ele foi. E a Bíblia fala que ele foi pela alegria proposta após a cruz. A alegria de nos ter ao lado dele para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, glória a Deus por essa nova aliança. Glória a Deus por essa aliança baseada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, veja só, pelo cumprimento da vontade de Deus, do Pai, né? Porque o Filho, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. A Bíblia nos fala que nós fomos santificados, santificados, separados para Deus. Nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, veja o poder do sacrifício de Jesus Cristo, irmãos. Ele tem o poder de nos santificar, ou seja, de nos separar para Deus para sempre. E ele fez isso uma vez por todas. Não há necessidade de repetir isso. Eu quero que você preste muita atenção que o autor fala muito quanto ele se refere ao sacrifício de Cristo uma vez por todas, uma vez por todas, uma vez por todas, porque ele está contrastando isso com os sacrifícios repetidos diariamente da antiga, né, da antiga aliança, da lei, debaixo da lei. Jesus, ele trouxe uma solução definitiva, né, e eterna para as nossas vidas. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Então, o sistema antigo estava acontecendo e nunca teria um fim, a menos que o sacrifício perfeito, que pudesse ser feito de uma vez por todas, acontecesse. Foi isso que o Filho de Deus veio cumprir. E uma coisa interessante, os sacerdotes no templo, eles não podiam sentar, porque imagina, eles serviam uma comunidade grande, né? Toda a nação de Israel, e todos os dias havia uma fila, né, de pessoas com pecados para que poder sacrificar por causa dos seus pecados. Então aquela rotina, ela não tinha fim diariamente. Nunca você via um sacerdote sentado. Mas por que isso é importante? Porque aqui também o autor vai contrastar com o que Cristo, nosso sumo sacerdote, fez. Ele, após, né, ser o sacrifício que nos traz o livre acesso ao Pai, ele se assenta à destra do Pai. Ele se assenta.
diferente dos outros que nunca se assentavam. Versículo 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Exatamente isso que eu falei para você. 11, os sacerdotes estão lá continuamente, repetidas vezes, o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, oferecendo sacrifícios pelo pecado. Uma vez por todas, o Filho de Deus ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. E isso satisfez a Deus. E aí é por isso que ele se assenta, porque ele terminou a sua obra, né? Ele pode se assentar. Completo, né? Serviço, missão cumprida. Você lembra o que Jesus bradou na cruz? Uma das coisas que ele fala na cruz? Tetelestai. Significa está consumado, completamente pago, né? Está consumado, terminou, acabou, está pago. Não há nada mais a acrescentar, não há nada mais que nos resta fazer. Não há o que adicionar essa obra linda e perfeita de Jesus naquela cruz. Está consumado, está pago, pago por completo. Sabe, você tem uma dívida e aí você está quase quitando, mas você nunca tem paz porque nunca está quitado. Então, vocês viram porque sabem, né? Então, isso não acontece com os nossos pecados, tá? É bom que a gente entenda essa analogia. Jesus, ele pagou por completo. Ufa! Glória a Deus! Graças a Deus! Essa é a expressão correta dos nossos corações, porque ele pagou por completo. Foi o preço completo. E a gente sabe que essa foi apenas a misericórdia de Deus de não nos dar o mal que merecíamos, a punição que merecíamos. Mas Deus, ele é gracioso. Ele não só pagou o que a gente devia, mas ele também nos tornou herdeiros celestiais. Glória a Deus, né? Ele não só pagou o que a gente devia, mas ele é tão gracioso que ele nos tornou herdeiros celestiais. Ele nos tornou filhos de Deus. Ele nos chama de amigo, ele quer intimidade conosco, ele habita no nosso coração. Isso é demais, 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 demais. Você não fica maravilhado com Jesus? E saber que isso é disponível a todo que crê? E você pode usufruir de tudo que ele trouxe naquela cruz para você todo dia e por toda a eternidade. E olha, irmãos, o que a gente vive aqui, tudo que a gente conhece da graça, do amor de Deus, há muito mais, há muito mais. Tudo que você já viveu, tudo que você já conhece, tudo que já experimentou, irmãos, tem muito mais. E você vai ter a eternidade toda para conhecer Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Tudo em relação a Deus. E isso é maravilhoso demais. Né? Isso é bom demais. Isso é incrível. Muito bom. Versículo 13. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Como Jesus já concluiu a sua missão, a sua obra, agora ele apenas aguarda até que seus inimigos sejam colocados por estradas dos seus pés. Porque a gente sabe que Jesus ele vai voltar, não é? A gente sabe que Jesus ele prometeu voltar e que ele vai voltar. E isso anima o nosso coração, né? Ele disse que, olha, onde eu vou voltar e onde eu estiver, vocês também estarão, e eu vou preparar lugar para vocês. Então, imagino que esse lugar que ele foi preparar mais de 2000 anos atrás está maravilhoso já, né? E a gente fica sonhando, né? Com as mansões celestiais. Mas ele vai voltar, irmãos, e isso deve alegrar o nosso coração, porque nós vemos na expectativa da sua volta iminente, que pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. Esse mundo, ele jaz no maligno, ele vai de mal a pior. Não há nada que possamos nos agarrar nesse mundo, né? A nossa verdadeira paz, a nossa verdadeira alegria, o governo justo é o Senhor que vai trazer. Ele vai pôr ordem nesse mundo durante 1000 anos, amém. E nós vamos reinar com eles. Isso não é maravilhoso, irmãos? É glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. Irmãos, mas veja, há um momento que ele vai voltar e ele vai acabar com seus inimigos. Seus inimigos são aqueles, né, que não querem, que o rejeitam e que
fazem de tudo para impedir que outros o conheçam, que outros provem da sua graça, que outros experimentem da sua salvação. Infelizmente, há pessoas que se declaram inimigas do Cristo ressurreto, mas e é infelizmente, né? Porque Jesus ele vai voltar, né? E não vai ficar nada bem para as pessoas que não querem Jesus, né? E esse é o tempo da graça, irmãos. Esse é o tempo da gente falar do amor de Deus, do perdão de Deus, que as pessoas estão perdoadas em Cristo, que elas podem provar disso se elas crerem, né? Elas não precisam pagar nada. Tudo foi feito de graça. Ah, eu coloquei no próximo slide cada parte da obra de Jesus. Eu quero ler rapidinho com vocês. A encarnação o levou à vida perfeita, e a sua vida perfeita o levou à sua morte na cruz. A sua morte na cruz o levou à ressurreição, e a sua ressurreição o levou à ascensão em glória. A sua ascensão em glória o levará ao seu retorno e ao triunfo sobre os seus inimigos. Então, essa vai ser a consumação, física, de toda a obra do Senhor. Então agora ele está apenas aguardando o momento certo. Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Lembra que a gente começou falando que a lei não tinha o poder de aperfeiçoar os adoradores de Deus? E agora fala que a nova aliança, o sacrifício de Cristo, não é incrível isso? Por meio do seu único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, diante dos olhos de Deus, você já é perfeito. Amém? Você está entendendo o que nós estamos lendo? Diante dos olhos de Deus, você já é perfeito. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós ainda estamos nesse processo de santificação, né, irmãos? O processo de santificação é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, né, nos ensinando a cada dia, né? Não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada. Tá vendo? Leva choque se pôr o dedo na tomada, né? E nós estamos aprendendo, né? O processo é lento, né? Mas como Jesus já garantiu o final, ufa, glória a Deus, né? A gente a gente vai que vai, né? Agora a gente vai, porque graças ao Senhor, a obra perfeita. E tudo isso, irmãos, é só por causa da obra perfeita que Jesus concluiu naquela cruz por nós. Senão nada disso faria sentido, né? Mas glória a Deus que por causa dele tudo isso faz total sentido. Então nós estamos sendo santificados e nós temos a promessa que naquele dia nós seremos assim como ele é, perfeitos mesmo, né? Agora nós somos perfeitos aos olhos do Senhor, né? Através do sangue de Cristo, tá tudo certo para Deus. Mas naquele dia nós vamos ser assim. Nunca mais, né, lidaremos com o pecado ou estaremos na presença do pecado para sempre. Glória a Deus. Ah, como eu anelo por esse tempo, irmãos. Oh, Jesus. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então, ainda no versículo 14, para aqueles que creem em Cristo, ou que receberam, ou creem no seu sacrifício perfeito, esse capítulo ele já falou, no versículo 14, que ele nos aperfeiçoou para sempre, né? Como Colossenses 2,10 diz, e fala também, né, dessa obra consumada de Cristo, né? Que seremos perfeitamente, que já somos perfeitamente perfeitos diante dos olhos de Deus. E Spurgeon, ele fala o seguinte, um pregador inglês, ele diz assim, que palavra gloriosa, aqueles por quem Cristo morreu foram aperfeiçoados por sua morte. Isso não significa que ele os tornou perfeitos, de modo que eles não sejam mais pecadores, mas que ele fez aqueles por quem ele morreu perfeitamente livres da culpa do pecado. Quando Cristo tomou os seus pecados sobre si mesmo, o pecado não permaneceu mais sobre eles, pois não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, louvado seja o Senhor. Assim como o Cordeiro de Deus, né? Ele já foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aos olhos de Deus, ele já nos vê
não só santificados, né, mas também glorificados com Ele nos céus, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Um Deus que é atemporal, né, que está acima do tempo, né? É esse Deus que nós servimos e cremos e fomos alcançados. Hebreus 10, de 15 a 17 agora. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então veja que a obra de Deus ela é completa. Você lembra que a gente começou o texto falando que a antiga lei ela não tinha condição de mudar o coração do homem, mesmo que ele oferecesse o sacrifício dos animais, o que é diferente com o sacrifício de Cristo, porque agora o Espírito Santo, que é Deus, ele habita dentro de nós e ele faz isso. Ele nos dá o testemunho que nós precisamos. Eu sou amado por Deus, aceito por Deus e transformado por Deus. Então, e olha só o que diz aqui nesses versículos. Essa é a aliança que eu farei com eles, o Espírito Santo de Deus falando, testemunhando, depois daqueles dias, né? Daqueles quando Jesus, o Cristo, se manifestar. Eu vou colocar as minhas leis no coração deles e as escreverei em sua mente, ou seja, ele vai nos conformar à vontade de Deus. Ele vai operar o querer e o efetuar dentro de nós. Ele vai realmente colocar o desejo de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Deus dentro de nós. É isso que ele está fazendo, né? E aí acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, Deus escolhe não se lembrar mais dos nossos pecados. Ele consegue fazer isso porque Ele é Deus, né? Ele consegue fazer porque Ele é Deus. É tremendo, não é? Muito bem. Então a gente vê aqui, olha, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? No versículo 9, nós vemos a vontade de Deus sendo manifesta. No versículo 12, nós vemos a obra de Cristo sendo manifesta. E agora, no versículo 15, o testemunho do Espírito Santo. Você vê aqui Deus agindo, né? Completamente nesse plano da salvação. E aí eu quero falar rapidamente dessa citação, porque isso daqui está lá no livro de Jeremias e eu queria meditar com você. Quando o autor ele cita, né, e o Espírito também nos testifica, ele faz uma citação do profeta Jeremias, é que Deus escreveria no nosso coração e na nossa mente a lei dele, a vontade dele. E só meditando, quando ele diz aqui, farei com eles depois desses dias, mostra exatamente, né, que esses dias são a antiga aliança ou o sistema sacrificial do passado, e ele vai colocar suas leis nos nossos corações, quer dizer, vai haver uma transformação dentro de nós. Uma transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Eu não posso fazer essa transformação e você também não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode mudar o nosso coração. Amém? E diz aqui, e ele termina falando: e não me lembrarei mais dos seus pecados, né? Então, só para a gente entender que em Cristo Jesus o nosso perdão ele é completo. Amém? Para que você não tenha essa dúvida mais. Acho que ficou claro, né? Ele repete bastante isso. Aí a gente sai daqui e você ainda vai ter dúvida. Ai, meu Deus. Não. Estou brincando, eu sei que vocês não. Vamos lá. Então, amado, só para a gente relembrar, tá? O perdão do pecado, como a gente está aprendendo, ele é característica do novo pacto, da nova aliança, tá? Na antiga aliança não havia perdão de verdade, tá? Deus tolerava os pecados dos homens mediante o sacrifício de animais, tá? Mas era só uma sombra do que Cristo faria, tá bom? Em Cristo, somente em Cristo, existe perdão dos pecados. Amém? Versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então o autor vai repetir essa ideia para que isso fique bem firmado no nosso coração, né? Se então você foi perdoado pelo sacrifício perfeito de Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios. A obra de Jesus ela foi completa e satisfatória.
Você sabe que quando Jesus se ofereceu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E o lugar santíssimo, que era o lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Para aspergir o sangue do sacrifício, né, anual em prol dos pecados, por ignorância do povo. Ele entrava pelo véu, saía pelo véu, o véu continuava lá. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e o acesso foi liberado para todos que creem, né? Então agora Deus ele se torna acessível através de Cristo a toda a humanidade. Spurgeon também ele fala para a gente o seguinte, o pregador inglês, estudioso das Escrituras, ele fala que o Cristo que morreu na cruz do Calvário não terá que morrer novamente pelos meus novos pecados, ou oferecer uma nova expiação por quaisquer transgressões que eu ainda possa cometer. Não, mas de uma vez por todas, reunindo toda a massa dos pecados de seu povo em um fardo colossal, ele a levou sobre seus ombros e jogou tudo no sepulcro, onde uma vez que ele levou, lá ficará enterrado, para nunca mais ser ressuscitado para testemunhar contra os redimidos para sempre. Amém? Glória a Deus, né? Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, olha que ânimo o autor nos dá agora, né? Então, nós, por causa desse sacrifício perfeito, do perdão dos pecados, desses benefícios todos que o seu sacrifício nos trouxe, nós podemos ter essa ousadia, né? Podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita, tem intimidade com Deus. Nós podemos entrar com ousadia, ele fala, com confiança. É como se a Rebeca saísse lá do Ministério Infantil, abrisse aquela porta e viesse correndo aqui e quisesse colo. Eu ia pegá-la. Ela é minha filha. E é isso que o texto está falando. Nós temos essa ousadia. Né? Nós podemos. É meu pai. Eu vou correr para o colo dele. É meu pai. O véu foi rasgado. Né? O sangue de Cristo é sobre nós. O amor de Deus foi revelado. Você não tem cerimônia com Deus, né? Você vai ter essa plena confiança de que você vai clamar por socorro e ele vai te pegar no colo, né? Então é isso que o autor está querendo que a gente entenda. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E tudo isso, irmão, só por causa do sangue de Jesus, o sangue bendito, né? O sangue abençoado, o sangue puro e inocente, sem pecado que foi derramado por nós. Louvado seja o Senhor. Versículo 20: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Então, Jesus, ele por causa desse sacrifício que ele fez por nós, ele se torna o novo e vivo caminho. Então, para nós nos achegarmos a Deus, você não precisa fazer ritual. Para você ser ouvido por Deus, você não precisa, né, ser de ritual ou de alguma classe especial, né? Ou qualquer outra coisa que tentam impor sobre você. Para você ser ouvido por Deus, para você ter intimidade com Deus, você precisa apenas crer que Jesus Cristo verdadeiramente perdoou você de todos os seus pecados e que o véu, o acesso está livre e você pode usufruir da presença de Deus como Pai a hora que quiser, o tempo que quiser. Amém? Então é isso que é tão importante. Por isso que Jesus é esse novo e vivo caminho. Porque o seu sacrifício, uma vez por todas, né, como o autor gosta de frisar, é válido para sempre. Não tem uma validade, vai vencer a validade do sangue. Não, não vence, graças a Deus, né? É eterna, a validade é eterna, né? Louvado seja o Senhor, a gente pode se alegrar nisso. É um caminho que é novo e vivo, que ele nos abriu por meio do véu que é o seu corpo, né? Ele compara o véu que foi rasgado com o corpo que foi partido, né? Foi esmagado e foi por meio do seu corpo que ele nos deu esse livre acesso. O autor é impressionante, né? Impressionantemente inteligente pelas analogias e comparações que ele faz com o antigo e com o novo, né? Ele nos faz entrar assim, é a inspiração do Espírito Santo mesmo, né? E entender com tanta clareza, com tanta facilidade, né? O que Jesus fez por nós e o poder desse sacrifício, né? É impressionante.
Muito bom. Eu quero mais uma citação, dar a vocês mais uma citação de Spurgeon. Ele fala que para os crentes o véu não está enrolado, mas removido. O véu não foi solto e cuidadosamente dobrado e guardado para que pudesse ser colocado em seu lugar em algum momento futuro. Não. Mas a mão divina pegou e o rasgou irreparavelmente, de cima para baixo. Nunca mais pode ser reparado. Isso é impossível. Entre aqueles que estão em Cristo Jesus e o grande Deus, nunca mais haverá outra separação. Aleluia! O véu foi rasgado, não há mais separação. O véu separava, meus irmãos, o véu realmente separava. Ninguém podia atravessar aquele véu que morria. O sumo sacerdote, se entrasse sem ter seus pecados resolvidos, morria, tinha que ser puxado. E Deus se faz acessível agora por meio do seu Filho amado, que cumpriu, né, com tanta perfeição o sacrifício por todos nós. Versículo 21, então. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Ele é grande, né? Ele é enorme, né? Ele é gigante, ele é imenso. Não há palavras para descrever o que Jesus Cristo é para nós. Amém, queridos? Não há palavras, não há palavras. Né? Eu gostaria de orar com vocês. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Encorajo vocês a não perder a sequência desses estudos que são incríveis. Mas eu queria orar. Nós vamos servir a ceia do Senhor, né? Dessa vez ainda, né? Depois a gente vai fazer diferente, mas nós vamos servir dessa vez. Você não precisa sair do seu lugar, mas você fica à vontade de tomar a hora que você quiser. Nós vamos ter alguns louvores, né? E você vai louvar a Deus e você vai comer o pão, tomar o cálice e bendizer ao Senhor. De todo o coração, louve a Deus com todo o entendimento e seja grato, né? Esse momento de ceia é um momento muito especial. E eu quero dizer que todos estão convidados, tá? Não há biblicamente nenhum empecilho, impedimento para você participar da ceia do Senhor. Na verdade, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você deve, não importa onde você esteja, você deve tomar a ceia do Senhor, porque é como se você estivesse concordando com o que Ele fez por você. Então, nós devemos tomar a ceia do Senhor, porque Jesus mesmo, Ele falou, olha, quando vocês comerem desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu volte. E vocês estão fazendo isso em memória de mim. É um memorial. Nós estamos lembrando quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. Que realmente o seu corpo partido nos trouxe livre acesso à presença do Pai. Que realmente o seu sangue derramado nos purificou de todos os nossos pecados, de toda a culpa do pecado, seja do passado, do presente ou do futuro. Foi tudo resolvido por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse momento é um momento solene, sim, especial demais, maravilhoso demais, instituído pelo próprio Salvador Jesus Cristo, e nós devemos fazer com esse entendimento, com essa gratidão, com louvor nos lábios, e certo de que tudo foi por causa dele, tudo foi para a glória dele. Amém? E que todos vocês estão convidados. E se existe alguém que nunca tomou a ceia, se você crê em Jesus, você é bem-vindo a participar da ceia essa noite. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, e obrigado porque nós temos esse momento tão especial de tomar a ceia do Senhor, de celebrar a ceia, Senhor, de relembrar do teu corpo partido em nosso favor, do teu sangue derramado, Senhor, para purificação dos nossos pecados. Senhor, o Senhor removeu eles para sempre. Senhor, o Senhor, através do teu sangue que é constante sobre as nossas vidas, Senhor, nos dá livre acesso à presença do Pai. E, Senhor, obrigado, Deus. Esse é um lugar tão especial. É um lugar de honra, é um lugar, ó Deus, de privilégio, é um lugar, Senhor, é um lugar que aqueles que creem, Senhor, podem se regozijar e ser renovados
e ser tocado e transformado, ser curado, Senhor, ser liberto, Senhor. Meu Deus, esse é o lugar em que aquele que crê, Senhor, ele pode experimentar coisas gloriosas e grandiosas na tua presença. Tua palavra fala que a plenitude de alegria na tua presença, Senhor. Senhor, nós não queremos sair desse lugar, Senhor. Nós queremos nos regozijar em Ti, Senhor, nos alegrar contigo, Senhor. Deus, obrigado, 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 Jesus, por tão grande sacrifício. Obrigado, Senhor, por suportar aquela cruz no meu lugar, no nosso lugar, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Senhor, e nos ajuda, Senhor, em nossas limitações e fraquezas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor se revelou a nós, o Senhor sabia o que estava fazendo, Senhor. No dia que nós entendemos do Senhor, que nós somos escolhidos e amados, que aquele sacrifício foi para nós, individualmente, pessoalmente, Senhor. Senhor, que dia feliz, Senhor. Que dia glorioso, Senhor. Que nós não podemos esquecer, que se renova, Deus, a cada dia. E que, principalmente quando tomamos a ceia do Senhor, tem que ser renovado, Senhor. Tem que ser renovado. Nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nos ajuda a te adorar, independente, Senhor, do que estamos enfrentando, lutando, Senhor, passando. O Senhor continua digno, Senhor. O Senhor é sempre digno, Senhor, de todo louvor, de toda exaltação, de toda glória, Senhor. Tu és o nosso ajudador, Senhor. O Senhor nunca nos deixa sós, Senhor. A nossa vitória está no Senhor. Nos lembra mais hoje, Deus, mais essa vez, que nós já temos tudo que precisamos no Senhor Jesus. Nos ajuda a nos alegrar em Ti, Deus, por causa dessa verdade. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.